Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do uso medicinal da maconha, nós vamos falar de desarmamento, mas vamos falar de cinema e música também. Nossos convidados são o Francis Raime, que é cantor e compositor e que está lançando o livro Trocando em Miúdos as Minhas Canções, onde ele analisa o seu processo de criação e ele vai mostrar pra gente uma coisa muito bacana que ele fez no livro e que foi ideia da Olivia Raime, que você ouve cada pedacinho das coisas que ele seleciona para você. A gente vai mostrar até, a Camila já, né? A gente já ensaiou, tá tudo direitinho, a gente vai mostrar como é que funciona. Foi uma ideia linda, nós gostamos muito. Nós estamos com Danon Lacerda, que é diretor e roteirista, e o seu primeiro longa-metragem, Copa 181, estreou no Festival do Rio, e ele vem nos falar do universo das boates e saunas gays. Esse Copa 181 é sobre esse universo. Exatamente, é um universo que a gente veio pesquisando, né? A partir inicialmente da questão da prostituição feminina e depois avançamos para essa questão que é um nicho, né? Um microcosmo que é desconhecido para a maioria das pessoas. Maravilha, Danon, prazer em tê-la aqui. Ah, todo meu. Nós estamos com o Dr. Eduardo Faveré, que é neuropediatra e diretor médico do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, que se chama o Instituto. E ele vem nos falar sobre o uso medicinal da maconha, que foi permitido pela Justiça há poucos dias até, né, gente? Só que o doutor Faveré está exatamente com um paciente tendo convulsão e aí ele pediu para se atrasar um pouquinho. A gente espera com a maior paciência. Enquanto isso, a gente vai conversar também com Antônio Rangel Bandeira, que é sociólogo e especialista em controle de armas. Ele vem nos falar sobre desarmamento. O pretexto é Las Vegas, mas a gente vai falar do Rio de Janeiro também, né, Antônio? Claro. É o maior massacre da história dos Estados Unidos. Impressionante. Uma coisa impressionante. Mas o Trump disse que não é para discutir o assunto, não. Não, né? Tem que esperar. Ok, combinado. Mas nós estamos também com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Vamos lá, Camila. Olá, boa tarde, pessoal. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar uma mensagem para a gente ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles. Lembrando que é legal usar a hashtag Sem Censura. Bacana. Ô Francis, antes da gente falar do livro, será que você pode dar uma canja para a gente já começar assim, inspirado? Claro, com o maior prazer. Você vai tocar o quê? Eu vou tocar alguns trechos das músicas de parceria com Vinícius, do show que a Olivia e eu vamos fazer no Teatro Riachuelo, sexta-feira. Ah, maravilha. Onde eu vou autografar que é o livro disco, também. Que é esse disco aqui. Que é esse disco que a gente até já trouxe, lembra? Quando veio você e com ela. É paixão pelo Vinícius mesmo, né? Vamos lá. É muito bom alguém que toca piano, porque ele traz músicas como Se Todos Fossem Iguais a Você, Que Maravilha Viver. Ou então, meu amor sozinho, é juntinho que ele fica bom. Do Carlinhos Lira, né? Eu queria poder dizer a ela como é triste se sentir saudade. Ou então do próprio Vinícius. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, e frio que me dá o encontro desse olhar. E Sem Mais Adeus, que é a música, minha primeira música com o Vinícius, que dá título ao show. Vim cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Vim porque sentia que nada existia fora de você, nem a poesia, amor, na sua ausência quis me receber. Vim banhado em pranto, eu te amo tanto, vem aos braços meus, sem mais adeus, oh, vem.
Meu Deus do céu, que coisa bonita. Me diz uma coisa, vem cá conversar sobre o livro. Vamos lá. Olha só, essa é a primeira música que você fez com Vinícius e você era muito novo. Eu tinha 24, 25 anos. Né? Você tinha voltado... Tinha voltado da Suíça. né? Onde seu eu fui primeiro estudar. exílio de estudo. Depois é que você fez um segundo exílio nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente, né? E o Vinícius era muito amigo de minha mãe, né? Dália Antonina, pintora retratista, excelente, né? E ele dizia assim para minha mãe, esse menino não pode fazer engenharia, não, tem que fazer música. Mas você gostava de matemática? Eu gostava, desde pequeno fazia as contas lá de casa, do armazém, gostava de ficar fazendo conta e botei na cabeça que tinha que ser engenheiro, né? E me formei engenheiro, né? Engenheiro o quê? Civil? Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. No fundão lá na Caramba. Escola Nacional de Música, de Engenharia. Mas você fez escola também, você fez conservatório, né? Fiz conservatório desde os 6 anos de idade, meus pais me botaram para estudar piano clássico, eu odiava, né? Mas aos poucos eu fui tendo piano ali como companheiro, né? Então comecei a gostar de tocar, de improvisar, de cantarolar músicas populares, né? Eu estava lendo o livro, que é muito gostoso, a ideia é muito gostosa. Mas eu estava lendo o livro, tem várias passagens que são boas. Tem uma que você diz, já no final, você diz assim... Depois eu comecei a gostar de fazer show. E aí eu adoro fazer show. Eu adoro essa ideia, né, de você se apresentar com dificuldade, ter timidez, ter não sei o quê, e de repente descobrir que tem prazeres enormes. Você gosta? Não, eu antigamente, no começo da minha carreira, era uma desgraça, né? Porque tinha aquela coisa de você apresentar o show, né? E no segundo dia, depois da estreia, né? Você bebia muito, né? Aí no segundo dia de ressaca, né? E continuava, né? Tinha que fazer o show, né? Cara, continua se bebendo, né? Já devia, né? O mundo continua bebendo, devia ter proibido esse negócio. Mas até que um belo dia eu fui fazer um show no Teatro da Paz, em Belém, um teatro repleto, né? Umas 800 pessoas, piano e voz, né? E ali aquele burburinho gostoso, né? Antes de começar o espetáculo, aí me deu uma dor de estômago terrível. Ih, gente, vou ter que fazer o show a seco, vai ser uma tragédia, como é que eu vou fazer? E fiz o show, foi ótimo, não é? Aí eu descobri que era muito gostoso, que todas aquelas pessoas que vão ali para te ver, né, gostam do teu trabalho, né? A partir dali nunca mais bebi uma gota antes de show, né? E o palco passou a ser para mim um prazer. A gente estava comentando, a Camila e o Bruno da Web também, a gente estava comentando antes que os erros que se faz no trabalhar em televisão, em teatro, que se comete erros. E eu me lembrei, tem textos no teu livro que você fala das vaias e de erros, tipo assim, cair, e que tudo bem. Não, o primeiro show que eu fiz na vida com o Dori Caymmi foi no Bottles Bar, né, em 65, direção do Rui Guerra. Eu entrei assim no palco, já tinha tomado umas e outras, aí me tropecei e caí na mesa, na primeira fila. Estava sentado ali o Lula Freire, né, que era um poeta na época, né, que escrevia assim, textos mais leves, a gente fazia até uma brincadeira com ele, não é? E eu fiquei, gente, agora, se eu não me levantar... E o público? O público reagiu normal. Aplaude, né? Eles não se incomodam. O público não é ruim, ele não é malvado. O público é carinhoso. O público, ele está ali. Ele é o teu público, né? É teu parceiro, né? Quer dizer... Agora, tem uma história que eu adoro, que é a história dos festivais, que era uma coisa muito apaixonada, todo mundo se apaixonava naquelas épocas, defendia-se as músicas como se fosse aquelas realmente... torcidas, né, inflamadas. Eu acho Carolina uma porcaria. Senão eu adoro Carolina. E aí tenho uma história que você conta no livro, que é a respeito de você, acho que tua primeira participação foi em Taiguara? Primeira participação ali no palco mesmo, né? Eu tocando e o Taiguara cantando. E você apresentando. Com o arranjo do Gaia, maestro Gaia. E aquela vaia ensurdecedora, foi uma vaia né? ensurdecedora. O Taiguara para no meio e diz, mas gente, eu não ouço, não consigo cantar e tal. E aí você recebe um bilhete. E a música recebeu uma classificação boa, né? Até então eu não tinha tido nunca um resultado bom em festivais, né? Aí eu chego no hotel em São Paulo,
né? Vi na recepção assim, um bilhete, olha, tem um bilhete aqui, o cara da recepção meio constrangido, tem um bilhete aqui, o seu Chico Buarque ligou dizendo que o ama. Eu guardo esse bilhetinho até hoje. Que bacana. Olha só, vamos lá ver o livro. Qual foi a ideia? Qual foi a ideia bacana? O livro está aqui, está com a Camila. A Camila tem um e a gente pôs outro aqui, porque a gente vai fazer uma demonstração. A ideia foi escrever sobre o meu processo de criação, não é? Com um desejo de compartilhar com as pessoas, sobretudo os músicos, mas não só os músicos, né? Como é que aparece essa coisa mágica da criação, não? Como é que é esse processo, né? Enfim, então eu apelo para a memória, para a lembrança de várias situações e especulo também sobre o que possa ter acontecido. Eu ouvi esse samba aqui, esse samba de Cartola, que tem a ver com esse meu outro samba engraçado, né? Ou então tem um conceito de Rachmaninoff, que de repente eu identifico uma frase que me parece que tem a ver com uma canção minha, né? E eu mostro isso, escrevo, comento, essas circunstâncias várias e no livro tem esse... Você vai fazendo todo o teu processo, na verdade, né? Todo o processo, muito né? melhor que um songbook, é quase como se fosse... especulando, um né? memory book. Analisando um pouco. Será que foi assim mesmo, né? E à medida que eu vou escrevendo o livro, eu vou descobrindo outras coisas e imaginando, talvez possa ter sido isso, né? E qual foi a ideia da Olívia? A ideia da Olívia foi uma ideia genial de gravar exemplos sonoros e usando a técnica do QR Code, que você passa o celular no livro em códigos, né, quadradinhos assim de 2 centímetros de área, e você ouve no celular mesmo, você baixa um programa. Então o que a gente fez? A Camila baixou o aplicativo no celular dela. QR Code é fácil, né? Tem alguma página que você... Quer exemplificar? Porque Não, são 352 exemplos. Pois né? Muito exemplo. Entre gravações já existentes, não é? De músicas já gravadas por mim ou por outros cantores, mas a maior parte delas, gravações que eu fiz, voz e piano, exemplificando. E olha aqui essa música. E gravou em casa mesmo? Gravei no estúdio da Biscoito Fino. Não é? Aí, mostra aí, Camila, vamos ver. Se o pessoal consegue ver, que aí tem um QR Code. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar direitinho. Aí pronto, e bota pra ler. Vai tocar. Exemplo 403. Põe o teu microfone. Tá. Trecho inicial de Atrás da Porta. Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo. Botar pausa, tá? Tá. E aí você leu... Esse exemplo aí, ele se refere ao fato de como a música foi feita. Estava numa festinha, assim, né, rodeado de uma opção de amigos e tal. E eu fui para o piano e o Chico pegou papel e lápis, começou a fazer a letra do Atrás da Porta e só fez um trecho. Não é? Fez um trecho e aí chamou Marieta no canto. Aqui, não mostrou nem para mim na hora, né? E ficou aquela gravação, aquela composição pela metade. Aí eu voltei para os Estados Unidos e o Menescal, na época, ele estava produzindo um disco dele, Regina, e me pediu uma fita. Eu disse, olha, eu tenho várias canções com Paulinho Pinheiro e tem uma que está pela metade. Eu não vou deixar aí, porque está pela metade. Não, mas deixa aí e tal. É com o Chico Buarque e tal, parceiro novo. Deixa aí que eu fico depois no pé do Chico para ele completar a letra. Dito e feito, né? Ele fez isso mesmo? Ele fez isso. Elis lançou, gravou a música, né? Um dia o Chico me liga lá para Los Angeles, eu estava lá às 7 horas da noite, fritando um ovo. Francis, tal, acabei a letra, tal, eufórico, não tem para quem mostrar, tá todo mundo dormindo. Aqui já era meia-noite, 1h. E aí a Elis gravou a música e foi um maior sucesso, foi a nossa primeira Não, gente, aquele disco, eu ouvi ele né? Tanto que ele devia ter buracos ali. Ele era muito, muito bonito. E você, então, já lançou esse livro? Porque é enorme, né, Francis? Eu lancei lá na Livraria Argumento, né, semana passada, e na Livraria da Vila, em São Paulo. E dia 11 agora, não, dia 13 é hoje. Dia 11 é hoje. Dia 13, sexta-feira, eu vou autografar o livro no show
que eu vou fazer com a Olívia no Teatro Riachuelo, né? Às 8 da noite. E fazendo o show Sem Mais Adeus, que eu toquei uns trechinhos ali para vocês, né? E vou autografar um terceiro lançamento do livro. Não, é bacana. E eu acho que foi uma ideia... Eu não conhecia. É uma novidade, né? Você nunca tinha visto... Que eu saiba, não. Nunca foi feito isso. Nada parecido. Eu vou pedir para você, no final do programa, tocar uma outra. Então, você já vai pensando. Eu me diverti muito, porque como é a minha geração mesmo, tem coisas que eu ria. Tipo assim, aí a gente ficava jogando King. Ninguém joga King. Ninguém sabe o que é King, mano. Entendeu? E o Rui Guerra, assim, fiscalizava até. Tinha a chamada lei do Mississippi, né? Ninguém podia falar nada, né? Ninguém podia, né, dar uma pista do que... É uma espécie de blitz, mas... É mais fácil. Mais fácil, mais gostoso. Fazemos campeonatos de King e tal. É muito bom, maravilha. Bom, vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério, sobre o desarmamento com Antônio Rangel Bandeira, depois desse ataque, você que conhece bem essa região, de Las Vegas. Vamos lá, né? Antônio. O ataque que eles chamam de mass shooting, né? Quer dizer, assassinatos em massa, né? É tanto nos Estados Unidos que eles só noticiam quando tem de 4 mortos para cima. Se só são 3 mortos, nem sai na imprensa, porque é todo dia, né? Só que dessa vez, né, um cidadão pacato, né, cidadão de bem, aposentado, rico, né, 64 anos, matou 58 pessoas e feriu 522. Né? Quer dizer, uma coisa a nível internacional, nunca visto, né? E o presidente Trump disse que não é o momento de se discutir o assunto. E ele repetiu o que a National Rifle Association sempre faz. Nesses momentos não se deve discutir. Por que não se discute? Porque nesse momento as pessoas que veem a arma apenas como um instrumento de defesa, de autodefesa, vê o estrago, o risco que pode representar uma arma. Não é à toa que países como a Inglaterra, a Austrália, mudaram a sua legislação em cima de massacres, porque o massacre mostra que a arma que pode se prestar à defesa também é um instrumento de altíssimo risco, né? Então, e o que faz? O que propõe? Propõe 2 coisas: rezar, né? Rezar, solidariedade, né? Flores e tudo mais, e dizer que são malucos que fazem isso nos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos mede tudo, tem estatística para tudo. Claro que tem muito maluco que faz isso. Agora, a maioria das pessoas que se prestam a fuzilar, né, as pessoas nos Estados Unidos se enquadram nesses casos. Por exemplo, pessoa que é despedida, fica furioso, vai no antigo emprego, fuzila todo mundo. Jovens vítimas de bullying nas escolas. Columbine é um bom exemplo. Eram meninos feios, né? E se vingam e vão lá, né? Ciúme de homem, principalmente, que mata a mulher, mas há pouco tempo em Houston, né, uma mulher abandonada pelo marido se vingou dele matando as filhas. Do casal? As filhas do casal. As próprias filhas? As próprias filhas, lindas por sinal, eu vi as fotografias, porque era a melhor forma de ferir o marido. Né? Então, é essa sociedade doente, né? E ele diz que não é para discutir, não é para discutir. Então, é o oposto, a sociedade está discutindo muito, e a peça-chave, né, que justifica que pessoas normais pensem dessa maneira, né, que veem a arma como um instrumento de defesa, né, é uma ilusão causada, né, por décadas de filme de Hollywood. Parece infantil dizer isso, mas principalmente nos homens, nós fomos intoxicados por essa ideologia de que a arma é um ótimo instrumento de defesa. Não é. Eu estudo armas há 20 anos. Eu gostava antes de arma, né? Como sociólogo, comecei a estudar a violência do Rio de Janeiro e tudo mais, e comecei a ver que era o oposto. O que dizem os especialistas em arma? É um instrumento excelente de ataque. Você quer matar alguém, quer se matar, use arma. Agora, como instrumento de defesa, é precaríssimo por
uma situação muito simples, porque quem ataca tem um elemento surpresa ao seu lado. Vou citar um exemplo, pouca gente sabe. Em 95, aqui no Rio, lendo os jornais do Rio, eu leio o quê? Tem até hoje os recortes, né? O candidato a deputado, Bolsonaro, estava em Vila Isabel, na sua moto Honda, né? Portando a sua Glock 380, que é considerada a melhor pistola do mundo. É 9mm? 380, é uma 380, pistola. É. Ele defende a indústria nacional, né? Essa a Taurus. Pistola Só Taurus, tem. que vive disparando acidentalmente, matando policial, inclusive, né? Mas na hora de comprar, ele comprou uma austríaca, que é a Glock, né? Tá. Muito bem, ele estava lá, 2 jovens simplesmente bloqueiam ele com a arma, levam a moto e levam a arma. Isso é um assalto real. Isso é um assalto real. Eu, não faz muito tempo, estava saindo do Viva Rio, que fica ali na Glória, pela Praia do Flamengo de noite, né, com aquela escuridão, porque não podam as árvores e tudo mais. Olha, eu passei 3 anos no Exército, eu servi o Exército, virei instrutor de tiro. Né? Ah, você atira bem, então. Tirava muito bem, dava aula para soldado. Né? E gostava de arma. Né? De repente, parado no sinal, um revólver encostado na minha cabeça. Um jovem, não devia ter nem 17 anos. O que me adianta se eu tivesse uma arma no carro? O que me adianta atirar bem? Isto é um assalto real. Né? Então, essa fantasia de que Isso você é uma arma vai de e defesa. atira, mata o bandido, mata o cúmplice dele que está junto, é coisa de cinema. Quer dizer, a regra, geralmente, é que realmente a arma é um péssimo instrumento de defesa. Maravilha. Bom, a introdução está boa, a gente vai fazer um intervalo, mas na volta a gente vai continuar com desarmamento, ok? Sem censura, volta já já. E estamos de volta com Sem Censura, agora contando com a presença do nosso doutor Faverê. Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu voltar aqui. Estávamos falando sobre desarmamento, então vamos acabar o nosso assunto de desarmamento e para poder... É verdade que o senhor estava com o paciente mesmo, porque eu falei isso? Sim, estava no consultório, o paciente teve crise. Teve e aí crise e eu o senhor ficou lá, tive atendendo. que ficar, não Com podia. maconha, não? Ele está iniciando, a cannabis. Muito interessante Começando. isso. Bom, enfim, meu pai, que era do Exército, ele teve um acidente, ele atirou no próprio dedo. Todo mundo que eu conheço que tem arma se machuca. Os Estados Unidos é o país mais armado do mundo, né? Tem mais arma do que pessoas, Quase. né? Ou seja, quantos milhões Para de 10 habitantes tem? pessoas, tem 9 armas. Pois é. Então, é uma quantidade absurda. Absurdo. O Brasil não é tão armado assim, mas outro dia eu estava vendo uma foto na primeira página do jornal o Globo, desse tiroteio na Rocinha, das mães fugindo, e as crianças, e corpos, tudo. A fotografia era muito parecida com a fotografia de Las Vegas, das pessoas fugindo do ataque de balas. Não tinha muita diferença. O que a gente vive de medo no Brasil, em termos de armas de fogo, também é real, apesar da gente não ter nem 1/5 da população armada como tem nos Estados Unidos. O erro está em comparar os Estados Unidos, país desenvolvido, com o Brasil, em termos de... Porque a arma, a questão de segurança pública não é uma vertente isolada na sociedade. Você tem que comparar os Estados Unidos com os outros países desenvolvidos. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, que tem 34 mil mortos por ano. Por ano. Tem 99 mortos por dia os Estados Unidos. O Brasil tem muito mais. O Brasil são 122 mortos por dia. Né? Agora a Inglaterra tem 50 mortos por ano. Só? Por ano. A Grã-Bretanha, não é a Inglaterra, toda a Grã-Bretanha, 50 mortos por arma por ano. Por quê? Tem uma polícia excelente. Desarmada. Desarmada. Eles têm esquadrões armados. A população não usa arma. Antes usava, mas houve lá um atirador esportivo que quis ser professor de uma escola para crianças na Escócia. Eu conheço bem porque eu fiquei amigo do pai de uma das crianças e não aceitaram ele. Né? Ele ficou enraivecido, foi lá e fuzilou 16 crianças entre 5 e 6 anos. Que isso? Foi um choque tamanho
que a Inglaterra proibiu armas para civis. E aí, a Austrália, a mesma coisa. Mesmo ano, por sinal, foi em 96, um sujeito entrou em Port Arthur, que é uma zona turística da Austrália, bêbado. Na época não tinha esses carregadores múltiplos que usaram agora em Las Vegas, então ele usou 2 fuzis semiautomáticos e fuzilou 36 pessoas lá na Austrália. Foi o último de vários acidentes como esse, né? E então a Austrália proibiu as armas automáticas e semiautomáticas e promoveu a maior campanha de desarmamento voluntário do mundo. Recolheram mais de 1 milhão de armas. Reduziram os homicídios por arma de fogo em 50%. O problema do Brasil qual seria? O Brasil, você tem muita arma, mas o Estatuto do Desarmamento, na medida que proibiu as pessoas de andarem armadas na rua, proibiu o porte, por exemplo, portanto, de armas, a violência continua no Brasil, é grande. Agora, até 2003, que foi o ano do Estatuto... O Estatuto nosso é bem interessante, não é, Antônio? 2003, né, o crescimento era de 8% ao mês. Cada mês que passava, antes do Estatuto, os homicídios no Brasil subiam 8%, segundo o IPEA, que é um órgão seríssimo, né? Com o Estatuto, exatamente, com as campanhas de desarmamento voluntário, que nós tiramos 500 mil de armas de circulação, e com a proibição das pessoas andarem armadas na rua, o aumento passou a ser de 2% ao mês. Tá. Quer dizer, caiu 4 vezes. Continua grande, né, porque o Brasil é um país violento. Agora, por que segue a violência, apesar do efeito benéfico do Estatuto? Porque você tem uma polícia que tem uma banda podre que vende arma para bandido, né? O próprio ministro da Defesa disse agora, setores da polícia capturados pelo narcotráfico, né? Você tem um judiciário elitista, lento, um sistema penitenciário, que é uma fábrica de bandidos. Então, o controle de armas foi, como medida isolada, eficientíssimo, né? O que caiu? Quanto caiu no Brasil? Caiu 11%. Na Austrália, 50%. Por que na Austrália caiu 50%? Porque a polícia lá é muito boa. Então, o problema lá não era a polícia. Aqui é a polícia também, a polícia, né? É parte da solução e parte do problema também, né? Então, é uma situação muito mais complexa, não é? Agora, você vê, no Congresso Nacional, há um movimento fortíssimo, financiado pela indústria de armas, que gastou 2 milhões para eleger 14 deputados federais. Está barato. 2 milhões só? Legalmente. Legalmente. Né? O Caixa 2 a gente nunca sabe como é que é, mas pelo menos eles declararam lá. Né? E eles, na maior cara de pau, eles receberam financiamento da indústria de armas e lá eles votam pela indústria. Eles dominam a Comissão de Segurança da Câmara, né? E querem simplesmente acabar com o Estatuto, querem voltar ao porte de armas. Nós elevamos, com o Estatuto de Desarmamento, a idade para a compra de arma de 21 para 25 anos. Por quê? Porque quem mais mata e mais morre de arma no Brasil são jovens. Os jovens morrem 4 vezes mais do que os adultos. É um genocídio, né? E a população jovem que está morrendo. Segundo o mapa da violência, que hoje em dia é o anuário mais respeitado, né? A aplicação do Estatuto, ao elevar de 21 para 25 anos, né, provocou um impacto, reduziu em quase a metade o número de mortos jovens no Brasil desde o Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, um efeito fantástico. Né? Um efeito fantástico. Agora, volta a ser 21 anos. Né? A proposta que eles fazem... A proposta. Reduz a idade, libera o porte. Vai ser como nos Estados Unidos, você pode ir com arma para... Você que está acompanhando o desenvolvimento disso no Congresso, você acha que tem chance dessa proposta vencer? E a bancada da bala está prometendo apoiar o governo se botar em votação logo em seguida. Se o Rodrigo Maia vai botar em votação ou não, eu não sei. Né? Agora, a verdade é que o Brasil vai vai ficar pior do que era. Tá. Porque você vai poder andar com arma em shopping, na praia, em festa, em escola, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm universidades que os estudantes estão indo armados para lá. O resultado é isso. No ano passado, em média, o ano tem 365 dias. Teve 363 massacres, tiroteios com mais de 4 mortos.
Quer dizer, é uma coisa insana, né? E esse pessoal que ainda apoia, né, ele não se pergunta por quê. Quer dizer, eles individualizam, não, são malucos que fazem isso. O que fez o governo Bush? O Obama havia proibido, o Clinton havia proibido a compra de fuzis. Imagine fuzil, civil comprar fuzil, comprar arma automática, né? O Bush, em 2004... Liberou? Liberou. Não satisfeito, agora o Trump, o que ele faz? O Obama proibiu, o que é óbvio, que pessoas com problemas mentais, aqui está um psiquiatra, possam comprar arma, quer dizer, proibiu-se isso, né? O Trump liberou. 75 mil pessoas com problemas mentais compraram armas. Desde Senão então. ele não poderia usar, né? Como? Senão ele não poderia usar, entendeu? Então, é uma insanidade. Você só entende quando você percebe que é uma sociedade que estimula a vingança, né? Quer dizer, grande produção de Hollywood, 80% dos filmes é revenge, como eles chamam, né? Uma pessoa má te faz mal e você se vinga violentamente. E você tem arma à disposição. As pessoas são ensinadas a resolver os seus problemas dando tiro. O resultado é essa sociedade riquíssima. Eu estudei lá, eu casei lá. Né? Não, eu conheço profundamente os Estados Unidos. Amo aquele país que tem muita coisa boa, mas tem essa parte doentia da sociedade americana que não era assim. As pessoas acham que sempre foi. Há 2 séculos atrás, as restrições de arma eram muito maiores. É com o crescimento da indústria de arma americana que eles começam a liberar. Né? Agora, eu queria, para introduzir o doutor Eduardo Favreira na nossa conversa, eu queria falar de um pedacinho do que você falou, ou seja, que as nossas prisões são escolas de bandidos, o que elas são, porque, na verdade, você está jogando uma garotada que fuma maconha na esquina, você joga com todos eles e acaba produzindo bandidos em massa, não é isso? E, no entanto, ele como médico, ele não é psiquiatra, você é psiquiatra? Eu sou neurologista de criança, Tá. mas até do Tá, tudo bem. Dá para diagnosticar o Trump muito bem, né? Com certeza. Qual é essa ideia de liberar a maconha como remédio? Bom, na verdade está se falando de maconha, tem vários componentes, né? Se fala muito mais do canabidiol, que enfim, é uma substância realmente bastante segura, mais segura que qualquer medicamento que você imaginar, né? Tem efeitos protetores à saúde. Agora, eu acho que as conexões aí importantes primeiro, a questão do proibicionismo, ela está diretamente ligada ao tráfico, né? Como foi a lei seca nos Estados Unidos e gerando o surgimento de Al Capone. E aqui, da mesma forma, eu fico horrorizado de ver todo dia matérias no jornal com todas essas atrocidades e ninguém relacionar e dizer assim, olha, a proibição às drogas é que gera a figura do traficante. Se a pessoa pode ter um atendimento médico e comprar sem precisar ir no traficante, né, ter o apoio, né, dos serviços de saúde, e no caso da maconha, por exemplo, ela mesmo cultivar em casa, né, na tranquilidade do seu lar, a pessoa que faz uso recreacional, ou que vai fazer o seu próprio remédio, que é uma coisa que hoje em dia, com o suporte de algumas entidades, você consegue fazer isso num nível tão bom quanto um óleo importado. Legal. Você estaria desabastecendo o tráfico, né? Você está tirando a conexão do cidadão que pode tomar um vinho ou fumar um baseado e não vai ter que ir lá e financiar isso. Então, esse proibicionismo só financia o policial corrupto, o traficante, o político corrupto, o judiciário corrupto, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto de conexão importante entre esses dois temas. E não há dúvida de que na década de 99 foi marcante, foi quando o Rafael Mechoulam, em Israel, descreve os componentes dos nossos canabinoides internos, né? Nossos endocannabinoides, receptores, nossos ligantes e enzimas e tal. E, a partir daí, cresce tremendamente o avanço científico, demonstrando que esse sistema endocannabinoide ele é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa regulação interna, para a nossa homeostase. Está envolvido
em memória, prazer, recompensa, sono, inflamação, o seu sistema imune, dor, né? Proliferação celular. O que nós temos? Nós temos canabióides? Nós temos os nossos endocannabinoides. A gente tem a nossa maconha interna. Quer dizer, as endorfinas, as não sei o quê, as endorfinas é igualzinho a questão da endorfina. A gente pode ter a morfina que vem de fora, ou outras. Né? O nosso prefeito tem isso também. E a gente tem as nossas O nosso prefeito tem maconha dentro dele. Até o nosso prefeito tem maconha dentro dele. Exatamente. Então, a gente está atrasado, né? Assim, os Estados Unidos, que foi exatamente quem... Mas o mundo inteiro não está liberando a maconha, não. Não, o mundo inteiro está caminhando nesse sentido. A tendência é a liberação. Fortemente. Já tem 30 estados nos Estados Unidos fazendo uso do cannabis medicinal. Só não tem uma aprovação, porque lá tem as leis estaduais e o federal. E no caso, o federal depende de quem? Do Trump, né? Tá. Em Portugal é um sucesso republicano, né? Portugal, um sucesso, Israel, Canadá, Uruguai. Né? O Chile está caminhando fortemente, a Argentina também está andando. Quer dizer, a gente tem a sensação que em algum momento o Brasil também vai descriminalizar o uso da maconha e vai permitir, mas a Anvisa já está permitindo. A Anvisa, ela já permite há quase 4 anos o uso compassivo, ou seja, você esgotou as possibilidades convencionais de tratamento, o seu médico acha que a cannabis, seja o canabidiol ou o THC, seja eles combinados, vai ser bom, importante para aquela pessoa, então ela permite que a pessoa faça uso. Ela permitiu agora também, esse ano, o registro de produtos à base da cannabis. Então, o primeiro está chegando aí, que é o Mevatil, que é uma versão... A versão não, é exatamente a mesma coisa que o Sativex, que é um produto de uma empresa inglesa, GW, e que está sendo comercializado aqui por uma outra empresa. Agora, isso vai chegar no mercado com um valor de R$ 2.500, um frasquinho, que não dura muita coisa. Então, o cara vai ter um custo de R$ 10.000. Hoje em dia, os óleos importados que existem aqui, para um adulto, já está saindo num custo entre R$ 500 e R$ 3.000. Quer dizer, está entrando um produto que seria uma coisa nova, uma coisa boa, né? É um spray oral, com uma proporção de 1:1 de THC, é o que se chama de um óleo equilibrado. Né? Não dá onda, exatamente porque o canabidiol equilibra o THC do ponto de vista cognitivo e emocional. Então, quem é que vai poder pagar R$ 10.000 por mês? Para um sprayzinho, né? Então, atualmente já tem esses outros óleos, são vários óleos que já tem disponíveis. E existe também um movimento, que é o movimento do autocultivo, semelhante ao que tem no Chile, que é o Mamá Cultiva, é a mãe que planta e produz os seus remédios, assim como isso é uma coisa muito milenar, né? Você pegar uma planta, extrair, fazer um óleo, fazer um chá. Claro. Então é uma coisa interessante, uma coisa milenar, mas que com um suportezinho de tecnologia, por exemplo, a professora Virgínia na UFRJ, com uma ação de várias pessoas, né, com financiamento coletivo, comprou os padrões no Chile. Ela tem a cromatografia lá na UFRJ e ela passou a fazer a dosagem do THC e CBD, ou seja, o tetraidrocannabinol e o canabidiol, nos óleos para os pacientes. Então, se você amanhã tem uma dor excruciante e não está resolvendo com nada, teu médico te recomenda, você consegue aprovação na Anvisa, mas você não tem dinheiro para comprar o óleo. E quando é que vai chegar esse óleo para você? Os serviços de saúde estão falidos, né? Os serviços de saúde públicos nossos estão numa situação de calamidade pública. Né? Então, os seguros de saúde privados também não estão bem. Assim, alguns já têm pago. Então, você simplesmente, o pobre sofre duplamente, porque ele sabe que tem uma coisa que pode ajudar ele, mas ele não consegue chegar lá, não tem acesso. Então, você pode produzir o óleo, mandar para a Virgínia 3 ml, com 1 ml ela vai dosar quanto tem de THC e CBD, o outro ml ela vai ver se tem metais pesados e agrotóxicos,
e o outro vê se tem algum contaminante, bactéria, fungo. Então, você, na verdade, vai fazer o mesmo critério, o mesmo rigor de testagem que uma empresa faz na é a mesma vigilância coisa. sanitária. E Tem aí sai muito mágica. mais barato. Você planta na sua casa, é só a conta de luz. Se você botar LED, é LED com água, um timer. Claro, você pode fazer isso num espaço de uma sapateira, um espaço assim, esse espaço que a gente está aqui, você planta várias Isso daqui plantinhas. dá para, por exemplo, teve essa menina de São Dá Paulo, para um a paciente. família que conseguiu Sim. que a Justiça Criminal aprovasse, o desembargador parece que foi na casa da menina, viu e disse, não, essa menina precisa, ela tem 16 convulsões, 40 Exatamente. convulsões por manhã, quer dizer, Exatamente. é uma coisa absurda. Nesse nível, alguns casos são nesse nível. E o direito à saúde da pessoa, ele é maior, deve ser maior que o direito, né, que esse proibicionismo e que questões Olha só, assim. a cannabis, ela é o quê? Ela é analgésica ou ela é anticonvulsiva ou tem várias coisas? Só para a gente saber. A cannabis tem várias ações, vários mecanismos de ação e, consequentemente, várias ações. Como eu falei, ela está um sistema que intermedia, equilibra vários sistemas. Então, ela é um analgésico muito bom, principalmente nas doenças de nervos periféricos e que permite a redução dos opiáceos ou uma associação, eventualmente, né? Ele atua bem na dor contra o câncer, tem mecanismos anti-câncer mesmo, né? Por exemplo, o tumor cerebral mais maligno, que é o glioblastoma multiforme, que mata tremendamente, a recidiva dele é causada pelas células tronco cancerígenas. E a cannabis, ela estimula essa célula que está se reproduzindo muito, de forma diferente, ela estimula ela a se transformar numa célula adulta, que não vai ficar se... Tá. Então, ela amadurece o tumor, diferencia o tumor e o tumor deixa de ser... Claro, esse tipo de situação que eu estou colocando ainda tem que ser testada. A gente sabe que ela é boa para dor no câncer, para náusea e vômito, para melhorar o apetite de quem está em quimioterapia e está lá se desnutrindo porque não consegue se alimentar. Nesse caso, o THC que é o herói da história. Tá. Você pode associar com um pouco de canabidiol para ele não... Enfim, você pode balancear do jeito que for mais interessante. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou avisando logo vocês. Podem fazer perguntas para o doutor Favero e, evidentemente, para todos nós aqui. A gente certamente no Facebook vai conseguir ter mais tempo para responder, né, Camila? Isso, vamos tá? A gente vai fazer um intervalo e volta já já. E nós voltamos com o Sem Censura de hoje. Deixa eu perguntar para a Camila se tem perguntas, comentários. Temos sim. Um deles é da Lúcia Diniz. Ela comentou, vendo o assunto desarmamento no Brasil, ficamos estarrecidos em ver cidadãos comuns andarem armados. Moleques despreparados terem em suas mãos armas ao invés de livros. Isso é insano, é um suicídio coletivo. Agora, o que fazer? Estamos em tempos de muito ódio, de intolerância. A sociedade vive amedrontada e segura. Como agir? Como reivindicar uma solução imediata? Ela pergunta. Olha, o país que tem menos violência no mundo é um pequeno país, Singapura. Singapura, há 40 anos, era um país atrasado, com muitos dos problemas que o Brasil tem. Eles fizeram basicamente duas coisas. Eles copiaram o modelo japonês de polícia, que é um modelo muito bom, é uma polícia democrática, bem formada, bem paga e tudo mais, e investiram maciçamente em educação. Essa fez a diferença. Hoje, Singapura é um país que está exportando tecnologia, né? O Japão é um outro exemplo, um país muito maior, mesma coisa, né? Um país extremamente bélico, né? A Segunda Guerra Mundial e tudo mais. O trauma foi tão grande da violência bélica durante a guerra que proibiu armas para civis, né? É o segundo país menos violento do mundo, né? Então, as soluções estão aí. Quer dizer que o jovem tem que ser armado, né, realmente é uma coisa patológica, né? O nosso jovem está precisando de boa educação, não é verdade? Quer dizer, nós não temos que inventar. A única coisa boa, exclusivamente brasileira, nós sabemos, é a jabuticaba. Quer dizer, é só olhar para o lado. Você vê os Estados Unidos, um país riquíssimo, né, e as pessoas estão se matando. Estão se matando. Né? E olha para a Europa, né, em que as leis de restrição são muito fortes, né? E olha os países menos violentos do mundo. É assim que a gente faz política. Não é como... Eu estive há pouco tempo em El Salvador,
que é o segundo país mais violento do mundo, estava debatendo num programa de televisão com um general, e ele havia acabado de armar a polícia de El Salvador com fuzis de guerra. Né? Eu falei, general, o senhor não conhece a experiência do Rio de Janeiro, a minha cidade? Ele disse, não conheço. É importante olhar para o lado, ver as outras experiências. Né? No Rio, quando se armou, né, com fuzis de alta letalidade a polícia do Rio, o morticínio aumentou no Rio de Janeiro. Aumentaram as mortes de inocentes, a morte dos próprios policiais. Quer dizer, a solução não é militarizando. Não é? Então, o senhor tem que ver o que os outros países fizeram para resolver o problema da violência. Experiências não faltam. Agora, o que é um absurdo é essa bancada da bala no Congresso querer imitar o que há de pior. Vamos imitar as coisas boas dos Estados Unidos, né? Mas não o que há de pior lá. Exatamente, então você tem toda a razão. Vamos conversar um pouquinho com o Danon Lacerda, que está com um filme agora no Festival do Rio. Esse Festival do Rio está muito bom, não está, Danon? Está excelente, né? O Festival do Rio é uma excelente vitrine para o cinema nacional, né? Para filmes como o meu, que são independentes, principalmente. Tem muito documentário bom, né? Vários documentários bem bacanas, que retratam diversas questões do Brasil, né? Desde questões sociais até questões artísticas, de músicos, de vida de pessoas que ajudaram o país a construir a sua história. Não, você tem uma história que eu adoro, porque você tem uma história pessoal, você de dança, de ligar para dança folclórica, e de repente aí você foi para fazer cinema, e você se formou em cinema aqui na Darcy Ribeiro, é isso? Na realidade... Porque você é da terra da Helena Meirelles, do Mato Grosso do Sul, gente. Nasci na fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, perto de Bonito. Mas desde criança eu sempre fui apaixonado por cinema. Mas pela falta de oportunidade em relação ao cinema, eu fui encontrando aquilo de arte que aparecia, eu saía fazendo. Então fiz dança, fiz piano, depois fiz um pouco de teatro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa foi me matricular numa escola de cinema para ter as ferramentas, né, para poder me desenvolver como cineasta. E você tem vários curtas premiados, porque aí você já começou todos... Sim, a partir da minha formatura eu fiz um curta por ano, aliás. E o último deles, que foi com o Malvino Salvador, era sobre a minha história, como é que eu me apaixonei por cinema, onde eu faço um comparativo, uma brincadeira com esses lugares que me salvou e salvou muita gente, né? Que era um templo de cultura e que, infelizmente, no final da década de 70, início da década de 80, se transformaram, em sua maioria, em igrejas evangélicas. Então, eu brinco, afinal de contas, o que salva mais, né? No meu caso, eu posso dizer que o que me salvou não foi a igreja, foi a arte. E eu estou aqui por causa disso. Agora, o cinema é uma arte que comunica para o mundo inteiro. Por isso, eu acho a sua importância, né? Não só no Festival do Rio, mas em todo o Star System. Não esse cinema americano, esse cinema dogmatizado, esse cinema, e até pegando um gancho, é interessantíssimo, né? O filme que eu estou fazendo agora, que eu fiz agora, é um filme sobre tabu, sobre questões que hoje estão muito na moda, né? Nessa recisiva moralista trágica que a gente está vivendo em relação à censura à arte. E aí eu vejo os pais achando o maior barato o filho assistir filme de tiroteio, onde chega a mostrar a bala entrando dentro do corpo de uma pessoa e esses jovens, essas crianças ficam fascinados por isso. E aí uma nudez, uma questão que é muito natural do ser humano, passa a ser uma questão, sabe, primordial na defesa da família, dos bons costumes. Realmente, eu acho que a gente está precisando falar muito disso, né? E a questão da bancada, não só da bala, mas da Bíblia e a do boi também. Essas três bancadas, como elas se estruturaram, elas são muito nocivas. Inclusive, elas se unem em relação a não só a questão da maconha, não só a questão do armamento, mas a questão também da moral. Agora viraram, né, os guardiões da moral e dos bons costumes, né? E conta desse filme, do Copa de 181. Então, eu tenho um projeto com a Dira Paz que se chama Cabaré das Donzelas Inocentes, que é um filme de grande porte que a gente desenvolveu há 7 anos, que é sobre o universo da prostituição, sobre o ponto de vista da cafetina. Tá. Porque no Brasil não é, vamos dizer assim, não é ilegal se prostituir, mas é ilegal
lucrar ou mediar a prostituição, né? Então eu achei muito legal falar sobre essa questão. Só que é um filme caro, eu não consegui patrocínio, claro que por causa do tema, né? Então estou nessa batalha. E eu falei, bom, enquanto isso não acontece, eu vou fazer um filme que seja capaz de caber no meu orçamento. E aí nasceu a ideia do Copa 181. Deixa eu passar um trechinho do teu filme, que assim a gente já sabe do que a gente está falando. Dá para passar agora, Daniel? Começar o dia aí. Não, tô com o saco cheio de tudo. De música, de ensaio, de maestro, de ópera, de teatro, de tudo. Você preferia ter voltado pra nossa cidade? Às vezes eu acho que sim. Preciso uma pessoa me notar na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Te amo. Você não acredita? Você acha que eu não sou capaz de te amar? Hein? Olha pra mim. Olha, Léo, eu já apanhei em casa, já apanhei na escola, já apanhei na rua. Agora de homem, meu amor, eu só apanhei uma vez na vida, viu? Você é feliz? Mostrando que todos nós, independente dessa questão, né, uma questão mais pontual, nós temos várias facetas, nós temos vários desejos, né? Às vezes nós nem nos conhecemos profundamente, passamos a vida toda, né, tentando nos entender. E aí eu tenho aquele casal, que é a Simone Madre, que é uma cantora maravilhosa. Ela teve aqui, que é atriz. A Simone é nossa. Ela é maravilhosa, é incrível. Maravilhosa. E ela é um casal que está nessa questão do casamento um pouco mal resolvido. E no decorrer do filme, você entende que ele tem essa vida dupla, tem esse outro lugar que ele convive. Então, eu desenvolvi um enredo a partir disso. E o meu processo é sempre muito colaborativo. Eu trabalho com os atores no sentido da gente construir junto. Eu tenho a ideia do argumento, mas o processo ele é todo orgânico, inclusive nas próprias filmagens. Por isso, esse casal, né? E é um filme que foi realizado com meus recursos e por meio de crowdfunding, né? Então foi um desafio fazer esse filme, mas a gente conseguiu. Quantos milhões você conseguiu levantar no seu crowdfunding? Não, eu fui bem modesto, assim. O crowdfunding foi de R$15 mil. Caramba, você conseguiu fazer um longa? E daí eu entrei com 70 mil de recursos próprios. Assim mesmo, caramba. A diretora do festival fala, Danon, como é que você fez esse milagre? Eu falei, porque graças a Deus eu aprendi na minha vida, né, minha curta vida de cineasta, que o que é importante é você ter amigos talentosos que estejam com você. E essa equipe aí é incrível, né? A produtora Marina Trindade, que é minha parceirona, todos os atores que trabalharam por confiar em mim, mesmo sabendo que estaria entrando numa temática tão polêmica quanto essa, né? A Simone, o Takeshi, o Caetano O'Malley, todos. Quando é que você vai exibir esse teu filme? Já exibiu? Já exibiu no Festival do Rio, né? Estou aguardando agora a premiação. A ideia é lançar o filme no ano que vem, depois que passar por essa carreira de festivais, que eu ainda não inscrevi para fora do Brasil, que é muito importante, né? E a ideia é entrar, enfim, a distribuidora está resolvendo a estratégia, mas entrar mais para o meio do ano que vem, depois que passar essa fase de festivais. Maravilha, Danon. A gente vai continuar conversando no Facebook. Deixa eu pedir, quer dar uma palhinha, não? Só para a gente terminar o programa assim, ao som de música de Francis Haime? Obrigada. Deixa eu agradecer, então, a presença do Francis, a presença do Danon Lacerda, do Eduardo Faveré, do Antônio Rangel Bandeira, de vocês que estavam em casa. A gente vai para o Facebook, fica 15 minutos, mas a gente volta. Amanhã, com certeza, 5 horas da tarde. Dia da criança, hein? Respeitem e homenageiem seus filhos. Vamos lá, Francis, o que você quiser. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valer. Mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer aquela aliança.
Você pode empenhar e derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Ai, que coisa linda. Uma maravilha essa música. Deixa eu liberar o Antônio, porque o Antônio tem um compromisso na Barra. Quem tem compromisso na Barra tem que sair correndo. É com o coronel da Polícia de Portugal, que vão fazer uma campanha de desarmamento em Portugal. Que bacana! Tá bom, então. Você está liberado só por causa disso, hein? Se não fosse Portugal, a gente não ia deixar. Tem minhas coisas aqui. Não, não estão, não. Tá aqui, mas isso é seu? Vera, até prazer, logo, hein? bom te ver. Muito prazer, volte sempre. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Até logo, parabéns aí. Olha, agora a gente já está no Facebook. Isso. Vamos lá, Camila. Esse microfoninho pode sair ou continua? Não, é Continua. melhor você ficar com eles, porque senão Continua ninguém ouve a que sua a gente voz. tem pergunta para você. Peraí. Só porque É. ele saiu mesmo. Saiu? Eu fui fazer assim, ele saiu. Não, eu adoro me meter a sonoplasta e a pôr microfone nos outros. Tá baixo, André? Aí ele já saiu. Tá bom, não, tá aí. Bom, aqui no Facebook, a maioria das pessoas é a favor do desarmamento, mas elas não foram muito favoráveis ao discurso do doutor Eduardo. Eduardo? Isso. E aí eu queria te perguntar quais são os obstáculos para a liberação da maconha medicinal, que a liberação da maconha medicinal encontra? Porque muitos comentários aqui foram negativos. Pois é, será que dá para liberar a maconha medicinal e deixar o assunto da maconha para outro lá? Recreativo. Para a gente desvincular Assim, uma na da verdade, outra? são, em tese, dois assuntos diferentes. Mas existe uma pergunta provocativa que fala assim, a maconha recreacional não será ela medicinal? Afinal, se a pessoa está usando é porque de alguma forma ela precisa. Aquele seu vinho que você toma à noite ali, chega ali, olha, eu estou precisando tomar um vinho. Aí tudo depende do uso, né? O uso e o abuso, né? Então, se você... Qual é a diferença de pegar uma pessoa que toma lá todo dia Rivotril, ou vários antidepressivos e sintope de neurolépticos e por aí vai, né? Ou, enfim, a própria comida. Comida pode ser um veneno, né? Se você come mal, você vê essa comida fast food americana. Fica comendo pizza para ver, né? Comendo pizza com Coca-Cola, então eu acho que, naturalmente, são dois assuntos diferentes, né? Um, você está falando com realmente um foco medicinal, você está falando de uma gama mais ampla, né? Você está falando de canabidiol, por exemplo. Canabidiol não tem uso recreacional, né? Então, quando você está falando de uso recreacional, você está falando de THC. Então, o canabidiol, o uso medicinal, ele não sofre grandes barreiras, a não ser... ele cresce absurdamente do ponto de vista científico, em várias áreas. Algumas pessoas acham que, por exemplo, até um médico, mas canabidiol então é só para epilepsia, né? Não, o canabidiol é revolucionário na psiquiatria, né? Assim como o THC em pessoas que são suscetíveis, né? O grupo de risco que pode abrir um surto esquizofrênico, quadro de paranoia e tal, o canabidiol, eles atuam no mesmo receptor CB1, cada um numa direção. Por isso eles podem se equilibrar. Então o canabidiol ele trata psicose e esquizofrenia. O canabidiol ele trata, se você estiver intoxicado de THC, você tomou ali uma jujuba rica em THC, o cara, eu estou me sentindo mal. Aí você bota lá um canabidiol, um adesivo, toma um negócio e você vai melhorar. Então, essa questão do uso medicinal, aqui no Brasil, a questão ainda, qual é a principal barreira? A Anvisa já permitiu o uso, certo?
Eu prescrevo para quem eu quiser. Agora, por que ansiedade, ainda é tão dor, caro? etc, etc. Tem muitos médicos que não prescrevem por ignorância. Tá. Né? Por quê? Por que ignorância? Porque, como eu falei, o sistema do canabinoide foi descrito na década de 90. Eu, por exemplo, me formei em 89. Tá. Eu não aprendi nada disso na universidade. Aí a cannabis vem carregada de um preconceito moralismo, né? Do século XX, mas vamos lá, do século XX, né? Imposto pelos Estados Unidos, né? Que tinha interesses econômicos na indústria da celulose, porque a cannabis ela produz papel 6 vezes mais ecologicamente do que um eucalipto. A cannabis produz óleo, produz fibras, cordas. A gente só chegou aqui ao Brasil, quer dizer, a gente, portugueses, né, os exploradores, eram todas velas à base de cânhamo. Então, no fundo, é a tremenda injustiça que existe em relação à cannabis, por uma questão de cannabis é coisa do mal, é do diabo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, qual é o principal problema hoje em dia? A falta de médicos que prescrevem os pacientes, a população está desesperada querendo canabidiol, mas não encontra um médico que prescreva, ainda são poucos. Você vai chegar lá para o seu clínico e falar, não, isso é só para epilepsia. Ou então, não, isso aqui... Os psiquiatras, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que não existe cannabis medicinal. Tá. Então, ele só pode ter uma tremenda de uma má-fé ou uma tremenda de uma ignorância, porque isso é totalmente errado. Eu posso afirmar isso com todas as palavras. Agora, por que é tão caro, doutor Eduardo Faveri? É caro porque o mercado é restrito, né? Então, as empresas... Você tem uma ideia, eu já cheguei a falar com algumas empresas, inclusive tem empresas que têm participação de brasileiros, eu cheguei e falei assim, vem cá, por que está mais caro que um produto japonês recém-lançado, em que o laboratório gastou, né, dizem que o laboratório gasta 1 bilhão até chegar num produto que se torna comercializável. Essas empresas dos Estados Unidos gastaram o quê de investimento? Nada. Eles simplesmente pegam, plantam uma planta, extraem o óleo, não tem nenhum mistério nisso, botam no produtinho, analisam aquilo e vendem. Então não tem investimento, não teve pesquisa, não teve nada. Quem fez pesquisa foi a GW na Inglaterra. Né? Então, por que estava caro? Porque podia estar caro, não tem outras pessoas vendendo. Aí eu falava, não dá para reduzir? Não, precisa de muito cannabis. Aí veio uma empresa americana, uma empresa, vamos dizer que tem uma postura mais de difundir, uma postura mais, talvez vamos chamar mais legal, e botou pela metade do preço. Aí aquelas pessoas que diziam que não podiam reduzir, na semana passada, não sei o que, não dá, que eu tentando reduzir, na mesma semana comprei um leve 2 e depois reduziram. Então, uma questão de mercado, essencialmente. Aqui não tem gente produzindo. Na hora que estiver produzindo aqui no Brasil, ou na hora que o Uruguai só liberou exportação, ela liberou 2, antes era só a questão recreacional. Então, você podia ter o cultivo individual ou o cultivo por cooperativa. Não tinha uma ênfase em cannabis medicinal e não podia pessoas de fora ainda lá comprar, nem eles podiam exportar. Aí chegou um certo momento que eles viram, a gente está perdendo dinheiro para cacete, né? Porque o Colorado ganha $1 bilhão anual. E nós aqui, com gente passando fome, com pseudo-moralismo, podendo produzir, gerar emprego, gerar saúde, diminuir, desabastecer o tráfico, né? Então, é uma coisa bem... assim, eu acho que, obviamente, que a Anvisa ela está antenada, ela está dizendo que vai ainda esse ano liberar, quer dizer, vai baixar a regulação para o cultivo por empresas e por cooperativas. Estamos aí ansiosos, né? Há uma questão aí no Supremo Tribunal Federal para ver se também libera o autocultivo, né? Então, assim, se você liberar o autocultivo, essa pessoa pode chegar e fumar, e produzir a cannabis dela sem incomodar ninguém e sem... A cannabis não é... É preciso que as pessoas entendam que a cannabis, por mais que tenha no THC a possibilidade de dar uma síndrome motivacional, em algumas pessoas
levar a uma piora da atenção e da memória, se aquilo for um uso crônico muito, e depende de pessoa a pessoa, isso não é nada perto do álcool, por exemplo. Né? Isso aí. O álcool detona a pessoa, depois de um tempo de álcool, ela não consegue nem andar. Detona o cerebelo da pessoa, ela treme para andar, ela demencia, é quantitativo, com certeza. O álcool, como se você for perguntar um toxicologista, maconha em si, não fala não. Caiu o microfone. Então, eu acho que realmente a questão da cannabis medicinal, para mim, é inexorável, não tem dúvida, ela vai continuar crescendo, até porque existe interesse de todas essas empresas em entrar. Vai acabar acontecendo. Já está acontecendo, né? Só que a gente tem que importar, então nós pobres estamos pagando em dólar, dando dinheiro para os Estados Unidos. E a questão da cannabis recreacional, eu torço muito para que o autocultivo seja permitido, né? Porque... Tá pedindo para subir seu microfone, que ainda tá baixo. Tá. Isso. Pronto. Vai sair daqui, craque. Microfone. Eu acho uma indignidade o Estado chegar aí e tolher e você de plantar uma planta na sua casa. Estamos avançando, pelo menos. Eu acho que às vezes a gente está, no sentido da maconha, eu acho que a gente está avançando mais, por incrível que pareça, do que do desarmamento. No final, são todos interesses financeiros, né? Como tem interesse, aí certinho. Provavelmente a liberação vai acontecer. Porque tem muito dinheiro em jogo, né? Tem muito dinheiro, mas assim, eu posso dizer que o grande impulsionador dessa virada foram as mães, né? As mães é que, a partir do relato da Charlotte Feigens, no Colorado, que tinha centenas de crises por dia, ela começou a ser tratada com um óleo de canabidiol, praticamente zerou as crises dela, isso começou a ganhar internet, outros pais foram usando, duas mães amigas vieram até mim, Eduardo, o que você acha disso, você topa fazer? Aí eu falei, não, vamos estudar bem o assunto, ver. Na época, a Anvisa sequer tinha liberado o uso compassivo, era de fato clandestino e de fato... as mães trouxeram dos Estados Unidos a seringuinha na bolsa, então não tinha nem permissão. E foram essas pessoas que desbravaram, e eu acho que a sociedade, quando viu mães querendo, assim, brigando na justiça, indo nas ruas, querendo dar um óleo à base de cannabis para os seus filhos, aí as pessoas ficaram assim, então... O que é isso? O que está acontecendo? Mas se a mãe está querendo, se a própria mãe, né? Mãe é aquela... eu acho que é a única instituição, né, que ainda nos resta preservada. Então... A Lúcia Goulart, ela tem fibromialgia e transtorno de ansiedade generalizada. Ela disse que ela sabe que no Uruguai o tratamento para fibromialgia é feito com cannabis. Aqui no Brasil já tem tratamento para epilepsia. Gostaria que comentasse mais sobre a doença. Peraí, eu não entendi, só que ela misturou epilepsia. Não, mas eu entendi. Eu acho que ela quis dizer que aqui é para epilepsia, quer dizer, aquele conceito. Mas se pode ser feito para fibromialgia. Sim, pode ser feito para fibromialgia, com certeza. A fibromialgia tem aí uma disfunção mitocondrial. A cannabis melhora a função da mitocôndria, que é uma organela intracelular, que é responsável principal pela produção de energia, né? E o cérebro consome muita energia, músculo, coração. Então, o cannabis melhora essa função mitocondrial e trata a dor e a inflamação, né? O cannabis tem efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, efeito antioxidante, efeito protetor cerebral, protetor hepático, tem várias coisas interessantes. Então, a fibromialgia, sem dúvida nenhuma, e além de tudo, como eu falei que tinha uma questão muito relevante na psiquiatria, é que é dificílimo na nossa farmacopeia aí, tradicional, você encontrar uma substância que seja, ao mesmo tempo, ansiolítica, antidepressiva e antipsicótica. Você tem um neuroléptico, que é um antipsicótico, que pode dar uma sedada, mas ele não é antidepressivo, né? Você tem um antidepressivo, mas que pode surtar e o cara entrar numa fase mania. Então, a cannabis, por essa propriedade interessante que é de estar num sistema
de equilíbrio, um sistema de homeostase. Então, o canabidiol tende a te trazer para um certo equilíbrio. Maravilha. Por exemplo, baixa pressão arterial, né? Eu tenho pessoas que começaram a usar, jogaram 2 remédios para pressão fora. Então, o canabidiol tem potencial de tirar algumas medicações. A pessoa está tomando 6, 7 remédios, né? Um para ansiedade, um para dormir, um para perder peso, um para... Entendeu? Então, eu acho que talvez seja isso que assuste um pouco, né? A indústria, assuste um pouco aí. É porque realmente é complicado mesmo. Tem uma pergunta aqui, mudando de assunto, desculpa, do Roberto Cabral, perguntando para o Danon se o seu filme irá para a Mostra de São Paulo. Ele não especificou qual. Então, tem um festival em São Paulo ou tem uma mostra? A Mostra de São Paulo é o equivalente do Festival do Rio, né? Tá. É a segundo festival mais importante do país. Eu não escrevi para a mostra porque na época meu filme ainda estava em work in progress. Mas a minha ideia é focar o Festival Mix Brasil, que é um festival muito importante relacionado à temática LGBTQ, e que eu já tive 2 filmes que serão exibidos agora nos 20 anos do festival. Então a minha ideia é focar no Mix Brasil, em São Paulo. Tem uma pergunta aqui para o Francis, da Isabela Ferro. Ela pergunta o seguinte: se fosse possível agora fazer uma parceria com Vinícius de Moraes, como seria o início da canção? Como seria o início da canção? Olha, eu musiquei alguns poemas de Vinícius, né? Depois que ele nos deixou. E o mais recente, que já tem alguns anos, foi através de um manuscrito que eu encontrei por acaso, nos meus baús de partituras antigas. De repente me deparei com um manuscrito dele, de um balé que iria para o ar e seria encenado, isso na década de 60, do Albicocco, aquele cineasta francês, né, que fez La Fille aux Édons, Jean-Gabriel Albicocco. E aí eu peguei aquele manuscrito e fui para o piano e a música saiu na hora, né? Acho que o Vinícius me soprou um pouquinho. Então seria um pouco assim, eu acho. Maravilha. Gente, eu queria agradecer muito de novo a presença do Francis, do Danon, do doutor Obrigado, Eduardo, Vera. de vocês que estavam nos assistindo pelo Facebook. O programa acaba mesmo agora, tá? Mas a gente volta amanhã às 5. Até amanhã. Obrigada.